Mapeamento de dados pessoais parece uma coisa muito complicada e todo projeto LGPD precisa passar por essa etapa. E o que a gente faz no mapeamento de dados? Nós vamos detectar as entradas de dado pessoal na empresa, então desde o primeiro atendente que recebeu um telefone, um CPF de algum cliente, por exemplo, onde esse dado transita, onde ele fica armazenado até a sua exclusão. Mas além disso, a gente precisa definir várias questões em relação à LGPD. E essas são as alterações que a lei trouxe, entre várias outras questões que eu vou trazer aqui para vocês na prática. Então, se inscreve no canal, curte esse vídeo e vamos embora! Antes de começar esse vídeo, dá aquele like pra gente, que é bem importante. E também se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. No final desse vídeo eu quero um feedback seu, tá? Então coloca um comentário aqui e me diz se você achava que mapear dados pessoais era muito mais complexo e se ficou mais simples depois que a gente passar aqui essas dicas que vai facilitar muito. Então esquece fazer mapeamento em Excel, colocar dados de uma forma desorganizada. It's time to let old things die. Se você já tem o DPO digital, você vai abrir a ferramenta agora e vamos fazer junto. Eu vou colocar minha tela aqui e a gente vai fazendo junto esse mapeamento. Vamos fazer testes, vamos criar departamentos, atividades, vamos fazer algo na prática mesmo, que é isso que vai dar resultado no dia a dia. Se você ainda não tem o DPO digital, na Academia C4B, se você for inscrito da academia, você vai ter acesso ao DPO e vai poder utilizar para os seus clientes. Se você não sabe como se inscrever na academia, eu coloquei um link aqui embaixo. No final desse vídeo, se você gostar da ferramenta e achar que faz sentido para você, você pode entrar ali no link, entra em contato com a gente e a gente já libera o software também para você utilizar nos seus projetos. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é ir aqui no menu do lado em mapeamento. E primeiro a gente vai fazer etapa por etapa, tá? Então não se preocupem nesse momento em já querer classificar tudo e botar base legal. Vamos por partes aqui que fica tudo mais fácil e sistematizado. Então vamos aqui em departamentos e a gente aqui nos departamentos a gente vai cadastrar um departamento da empresa. Então aqui a gente já tem o jurídico, que eu estou como responsável nesse nosso teste, né? Eu vou cadastrar um novo departamento aqui para vocês verem como a gente faz. Ó. Então o departamento aqui eu vou colocar RH, responsável vou colocar o João. Telefone e e-mail, se eu quiser colocar eu coloco, senão não precisa, tá pessoal? Então vou salvar aqui. Bom, já temos então nossos departamentos. E aqui a gente vai incluindo vários. Então, jurídico, RH, comercial. Depois a gente vai aqui então nas atividades da empresa e aqui, pessoal, a gente vai incluir todas as atividades que a empresa faz. Não interessa nesse momento qual é o departamento que executa elas. Então, vocês vão ver que tem várias atividades aqui, que são várias atividades pré-definidas. Então, várias delas vocês vão identificar na empresa, no cliente de vocês. E aí a gente vai colocando aqui quais são as atividades. Então, vamos dizer que na minha empresa eu faça exame demissional. Então, eu vou cadastrar aqui o exame demissional. Vamos dizer que uma outra atividade seja assinatura de contra-cheque. Então eu vou cadastrando todas as atividades que a minha empresa faz. Aí viemos para operadores terceiros. O que são os operadores terceiros? São empresas ou pessoas físicas que trocam dados pessoais com vocês. Então, aqui a gente vai colocar, por exemplo, algo que é muito comum, é um plano de saúde. Eu já tenho aqui, então, um operador dos meus dados pessoais. Na aba clientes, o que a gente sugere aqui? Em vez de colocar cliente por cliente, tem empresas que têm aí 1.000, 10.000 clientes, a gente sugere que sejam criados grupos de clientes que faça sentido com o mapeamento que você está fazendo. Na minha empresa, eu tenho clientes da consultoria e eu tenho clientes de um software. Então, eu vou colocar aqui a empresa, eu vou colocar clientes da consultoria. E eu vou colocar um novo cliente aqui e eu já tenho cadastrado aqui 2 clientes. Então, se eu tiver mais grupos de clientes dentro da minha empresa, eu vou cadastrando alguns grupos aqui. Eu sei que determinados grupos de clientes recebem alguns tipos de dados. E é isso que importa para o mapeamento de dados pessoais. E por que é importante fazer o mapeamento de dados pessoais? Porque é ele que vai me dar uma tranquilidade se ocorrer algum problema com a LGPD na minha empresa, e a gente está vendo vários ocorrerem no dia a dia, eu vou ter todas as comprovações que eu mapeei os dados pessoais corretamente, tomei as ações para reduzir o risco e, se ele ocorreu, eu tomei também ações para que o dano fosse menor, que é isso que a LGPD rege e é isso que a ANPD vai cobrar das empresas. Porque o que eu vou demonstrar com isso? Boa fé e que eu tomei as ações que estavam ao meu alcance para evitar que aquele problema ocorresse. Então, o mapeamento de dados é uma das partes principais do projeto, se não a principal, e é super importante que a gente consiga fazer com qualidade para o cliente não ter prejuízo e conseguir também enxergar um valor nessa entrega. Bom, continuando aqui, no tratamento de dados pessoais, eu vou relacionar o jurídico com as atividades que eu marquei antes.
Então, o que o jurídico faz na minha empresa? Assinatura de contra-cheque? Não. Então, eu vou deixar desmarcado. Elaboração de contratos de funcionários? Sim, isso é uma atividade do jurídico, na minha empresa. Então, cada empresa tem o seu jeito de funcionar. Na minha empresa, ou no meu cliente, a elaboração de contratos de funcionários é feita pelo jurídico. Então, eu vou marcar. No RH, eu vou dizer que assinaturas de contra-cheque são feitas no RH e que o exame demissional também. Então, eu já tenho aqui 3 atividades já separadas por departamentos para fazer o mapeamento, porque esses são passos anteriores à etapa principal, que é a que a gente vai fazer agora. Então vamos lá, pessoal, data mapping, né? Mapeamento de dados. Aqui é onde tudo acontece e é onde a tecnologia nos ajuda demais. Então vamos lá. Assinatura de contra-cheque pelo RH, exame demissional pelo RH. Vamos no exame demissional, tá? Vou abrir aqui e vou descrever essa atividade. Então eu vou colocar aqui, quando desligamos um colaborador, realizamos o exame demissional. Ok, já descrevi a atividade. Eu vou aqui agora para razões para o tratamento dos dados. Por que eu trato dado pessoal para fazer essa atividade? Precisamos dos dados pessoais para identificar o colaborador que fará o exame, certo? Então eu tenho uma descrição dessa atividade e eu tenho uma razão para estar tratando dados pessoais para essa atividade. Na base legal, ela vai puxar aqui automaticamente todas as bases legais descritas na LGPD. Então, vamos procurar aqui qual a base legal para um exame demissional é necessário para a execução de um contrato. Tá? Essa aqui é fácil. Algumas outras a gente vai ter mais dúvida, mas aí entra o valor da consultoria de vocês, né? É mostrar para o cliente que vocês vão saber classificar corretamente as atividades dele, tá? Se tiver mais de uma, então, aqui pode ser também cumprimento de uma obrigação legal. Então eu vou colocar as duas, tanto para executar um contrato que eu tenho com esse funcionário, quanto para cumprir uma obrigação legal. O prazo para eliminação, pessoal, aqui vai depender muito da atividade, muito da empresa, do que a legislação informa, mas assim, para ex-funcionários, por exemplo, a gente não pode apagar todos os dados dele, a gente tem que apagar somente aqueles dados desnecessários. Mesmo após o prazo prescricional de uma ação, a gente precisa saber, até mesmo para alegar uma prescrição. A gente precisa saber quem era. Então, aqui eu vou colocar: dados desnecessários serão apagados 2 anos após o exame. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não entrei a fundo, não sei qual é essa empresa, mas vamos dizer que seja essa a política. Então, eu coloco o que a empresa vai fazer com aqueles dados e qual o prazo para eliminação deles. Dados sensíveis ou de menor. Então, aqui tem dados de menores de 12 anos? Não. Maiores de 12 e 18 anos? Pode ter. Então, eu vou colocar. Consentimento. Aqui, pessoal, a gente não precisa de um consentimento. Então, só relembrando, né, porque a gente falou já sobre consentimento. Quando a gente precisa do consentimento? Quando a gente vai utilizar o dado para uma finalidade que não foi aquela que o dado foi entregue. Então, aqui nesse caso, como o funcionário entrega o dado para que você faça realmente as questões relativas ao trabalho dele, você não precisa de consentimento para realizar o exame demissional. Apesar disso, a gente orienta que os contratos tenham os consentimentos, tá? Mas se não tiver, não tem problema. Caso tenha, vocês vão dizer se esse contrato é digital, físico ou escrito, ou se você não tiver, você só vai dizer que não tem. Quais são os dados coletados aqui? Nessa atividade específica, não vai ter uma coleta de dados, tá? Mas, digamos que eu estivesse falando de uma entrada de um funcionário, eu poderia colocar aqui, olha, o nome, o CPF, o telefone, né? Todas aquelas informações que eu coleto da pessoa quando ela entra. Nesse caso aqui, dados coletados não tem, tá? Porque eu vou realizar uma atividade com os dados que já estão na empresa. E o ponto de coleta também, né? Então, isso aqui é quando entra o dado, né? Para a gente saber a entrada dele. Se fosse uma contratação, eu colocaria processo de RH, né? Se fosse um cliente, por exemplo, eu poderia colocar que foi num ponto de venda físico. Tipo de armazenamento, pessoal. Aqui, se esse dado fica em planilha eletrônica, arquivo de texto, banco de dados ou no local físico, tá? Em geral, hoje em dia, né, a gente deixa em banco de dados e sobe na nuvem ou um servidor interno. Então eu vou colocar aqui banco de dados. O tipo de segurança. Então aqui, dependendo da atividade, eu vou ter algumas questões de segurança que eu posso fazer na empresa para reduzir o risco. Isso não quer dizer que está mais ou menos perigoso. É lógico que algumas atividades pressupõem a necessidade de uma segurança adicional e algumas não. Algumas a gente vai fazer a segurança dela por meio de treinamentos e organização dos sistemas para que somente pessoas que precisem acesso àqueles dados tenham acesso. Aqui a gente vai colocar se o dado é compartilhado internamente. Eu compartilho esse dado com o jurídico ou com o RH. Vamos dizer que nesse caso aqui no demissional eu compartilho com o jurídico, porque depois que eu faço o exame demissional, eu mando para o jurídico. E sempre que vocês ficarem com dúvida, pessoal, vai ter esse botãozinho aqui, ó. Então ele vai te dar algumas dicas aqui, informações
sobre como fazer corretamente esse mapeamento. E aqui, pessoal, se o dado é compartilhado externamente, né? Então, internamente são os departamentos, externamente, se você tem algum operador que recebe esse dado, você coloca aqui. Eu venho aqui agora e eu vou colocar qual é o impacto em caso de incidente. E aqui vai um trabalho bem importante da consultoria, que é identificar essas questões como impacto em caso de acidente e probabilidade de ocorrer esse incidente. Na mitigação de riscos, eu vou colocar já o que eu fiz ou planejo fazer para reduzir esse risco. Bom, salvamos. E agora eu vou perceber que esse risco aqui já está nesse vermelho claro, aqui com um laranja, né? Então é um risco quase vermelho, ainda tem um vermelho mais forte que esse. E a gente vai poder ver isso aqui, ó, na análise de riscos. Então aqui eu vou ter um mapa dizendo quais riscos são muito altos, altos, médio, baixo ou muito baixo na empresa e quais têm uma probabilidade baixa, média ou alta para acontecer e quantos ainda não estão mapeados. Então eu consigo perceber isso aqui e sempre que eu precisar eu volto aqui para ajustar esses riscos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se fez diferença para vocês, se vai ser importante para vocês, se já foi importante, se vocês já utilizaram ele na consultoria de vocês, comenta aqui embaixo. É muito importante para a gente saber que o que a gente está fazendo aqui faz realmente diferença na consultoria de vocês e que a gente está fazendo diferença para alguém. Tá legal, pessoal? Um abraço e até a próxima!